colocar para gravar aqui, então. Então, semana passada a gente começou numa das aulas, né? Então, a falar sobre urbanização, que eu falei que era bem bacana, bem importante da gente discutir, né? Porque dois motivos principais, né? A gente reúne uma série de assuntos nesse assunto único da cidade e a gente também se sente mais pertencente a essa discussão, né? É uma discussão que faz mais parte do nosso cotidiano, né? Então, qual foi o combinado aí? Vamos analisar algumas aulas, vamos passar por um pouco de conteúdo. Mais para frente, não necessariamente no final da apostila, a gente pode pensar novamente numa roda de conversa, novamente aí numa aula mais diferente, então. Então, semana passada a gente falou já daquela questão do processo de urbanização, que se liga muito com a industrialização, principalmente, e a gente começou a falar dessa diferença aí entre a urbanização dos países desenvolvidos e dos subdesenvolvidos. Então, a gente tem que pensar que da mesma maneira como os países desenvolvidos, eles se industrializaram há mais tempo do que alguns subdesenvolvidos, essa urbanização também foi mais antiga. Também teve mais tempo para se planejar, para se organizar esse espaço urbano. Então, de maneira geral, as cidades dos países desenvolvidos tiveram uma urbanização mais aos poucos. Não quer dizer, gente, que as cidades europeias, por exemplo, não fossem zoneadas há 300 anos atrás. Era um lixo, era uma zona absurda. Não tinha esgoto, era todo mundo morando em umas casas sujas, escuras, em casas de um cômodo só. Cidades antigas medievais, ainda com ruas estreitas. Não à toa, a proliferação de doenças, por exemplo, é extremamente comum, né? Mas aí, para você transformar essas cidades, você transformar Londres, Paris, Berlim, Madrid, Barcelona em cidades modernas, claro que envolveu muito dinheiro, né? E muita vontade de fazer isso. Então, de transformar aquela cidade medieval, aquela cidade antiga, aquela cidade zoada, em uma cidade moderna, planejada. Isso foi muito especialmente no século XX. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Então, hoje em dia, a cidade dos países desenvolvidos, ela é, de maneira geral, uma cidade mais agradável. Não quer dizer que não tenha problemas, não é isso. Cidade de país desenvolvido também tem violência, também tem poluição, também tem trânsito. Só que a gente sabe, né, galera? Sei lá, um alemão, ele não sabe o que é correr atrás de um busão lotado meio-dia no sol de Rio Claro. Ele não sabe o que é, tipo, um ponto de ônibus que na real é um postinho de madeira pintado que o ônibus não chega, o ônibus sai atrasado, o ônibus que pega fogo no Rio de Janeiro, entre trilhões de... Só para pegar o exemplo do transporte, na real, né? O alemão sabe, é verdade, o alemão sabe, tem essa também, né? Ah, então você tem, claro, problemas nas cidades de países desenvolvidos, óbvio. Só que, né, gente, comparar com um país subdesenvolvido é meio que até humilhante, na real, né? Quando eu fiz meu intercâmbio, eu achava até engraçado, assim. Eles falavam de alguns problemas que eu ficava tipo, nossa, que problema, hein? Tipo, ai, demorei 3 minutos a mais para chegar no meu trabalho. Ai, essa praça está muito cheia. Umas coisas que, mano, no Brasil nem é problema, tá ligado? Muito pelo contrário. Mas, enfim, além disso, as cidades dos países desenvolvidos ela tem uma grande importância no setor terciário, aquele que é de comércio, de serviços. Por quê? Num país desenvolvido, a agricultura já se mecanizou, a indústria também é muito moderna, então a galera toda se concentra na cidade desempenhando serviços financeiros, de transporte, de educação, de advocacia, de saúde, que são serviços mais urbanos de maneira geral, né? Por outro lado, como que a gente caracteriza a urbanização dos países subdesenvolvidos e também, claro, do Brasil, como a gente já vê bem mais aqui para frente? É um processo que a gente fala acelerado. Ele demorou mais, né? Por quê? Dois motivos principais. Alguns países, como é o caso do Brasil, eles tiveram esses dois juntos. Quais são eles? Uma mecanização do campo muito rápido junto com a industrialização. Ou seja, o campo, a gente vai ver isso mais para frente ainda quando fala de agricultura. O campo ele se modernizou. O campo ele passou por uma melhoria produtiva no qual a mão de obra humana era substituída pelas máquinas. E isso expulsou a galera do campo, expulsou o trabalhador rural.
Isso intensificou o êxodo rural. Tudo bem? Junto com isso, à medida que o campo se modernizava e se mecanizava e expulsava a galera, você tinha uma industrialização crescente nas cidades. Então, quando a gente fala de industrialização do Brasil, a partir dos anos 30, 40, 50, 60, etc., é a partir daí que o Brasil começa a se urbanizar também. Então, de um lado, você tem o campo expulsando a galera e do outro a cidade chamando. Isso no Brasil aconteceu os dois. No Brasil, na China, no México, na Argentina, os subdesenvolvidos industrializados. Qual que é o problema? Esse êxodo rural foi muito intenso. Foi uma galera que saiu do campo e de outras regiões para algumas cidades brasileiras. A gente vai ver isso depois, chama metropolização. Cresceram algumas cidades muito, né? E você não teve tanto emprego na indústria assim para absorver toda essa população. Então, o que acontece? Uma desigualdade socioespacial, uma desigualdade econômica e, junto com isso, um planejamento que não foi suficiente, né? É muito importante pautar esse ponto, né? Muitas vezes a galera fala, não teve planejamento. Não, calma, não é bem isso. É que foi um planejamento inadequado, ineficiente, insuficiente para atender essa demanda populacional. Não é uma questão que não teve planejamento. Tiveram uma série de obras, discussões, projetos e planos. A questão é como e se eles foram executados. A cidade cresceu muito rápido. É um desafio muito grande. Isso tem que ser lembrado também. Tudo bem? Então, o mais correto não é falar que não teve planejamento. E sim que foi um planejamento ineficiente, inadequado. Tudo bem, gente? Quais são as consequências desse processo, né? São os chamados problemas sociais urbanos, que é um grande de um migué, né, gente? É um grande de uma resumida. É tipo eu falar que eu tenho problemas financeiros. E eu tô com um cartão estourado, e eu tô com dívida no banco, o agiota quer me matar, cortaram a luz da minha casa. É eu falar que eu tô com problemas financeiros. É a mesma coisa que os problemas sociais urbanos. É tudo que a gente vê de ruim nas cidades. A desigualdade socioespacial, o problema da moradia, a extrema violência dos grandes centros urbanos, serviços públicos ineficientes, como escola, hospitais, lazer, cultura, esportes, meio ambiente, praças, poluição. Né? A gente vai ver isso mais para frente aí ao longo, mas é essa cidade que a gente tem hoje, né? Uma cidade que não atende aos seus habitantes de fato, né? A gente vai falar sobre o direito à cidade, né? Quem mora na cidade de fato? Quem pode, se fecha no condomínio. E quem não pode, muitos, uma população pobre aí, né? Mora na favela, mora em áreas degradadas, onde o poder público muitas vezes é inexistente, os serviços públicos são inexistentes. Isso se mostra muito no momento como o atual de pandemia também. Então, na real, isso é só uma introdução, de fato, né? A gente vai destrinchar muito mais esses problemas ao longo das próximas aulas. Por que eu falei aqui nem sempre industrialização? Lembre que hoje em dia os países africanos e outros países pobres que não têm indústrias estão se urbanizando também por esse primeiro fator aqui. E é um problema também, mas aí é um assunto para outro momento. Então dá uma olhada, galera. O planejamento urbano ele é muito antigo. Isso aqui, galera, é uma antiga planta, é uma reconstrução de uma planta de uma cidade romana, onde fica a atual Argélia, no norte da África, que era território romano também. Então, se você observar, então era uma cidade totalmente morada, com algumas saídas só, com áreas públicas como biblioteca, teatro, mercado, termas, etc. Áreas centrais, arruamento bonitinho, quarteirões definidos. Isso lá em Roma Antiga. Essa é aquela cidade, galera. Claro que as ruínas, né? Esqueci sinceramente o nome agora. Depois eu procuro para mostrar para vocês. Mas quem quiser é só jogar no Google Ruína, cidade romana, Argélia, planejamento, você acha, tá? Depois eu trago para vocês aí. Vocês acham, tá? Eu esqueci completamente o nome dela, desculpa. É algum nome meio árabe, na real. Mas, enfim, a gente observa, então, como o planejamento urbano, ele já vem desde Roma Antiga. É que com a Idade Média, a cidade perde importância e ela volta a ter no Renascimento comercial, no Renascimento urbano, né? Então, por exemplo, Paris, né? Olha que lugar feio, olha que lugar chato de se estar, né? Que são o que eles chamam lá de Champs-Élysées, ou, em português, claro, os famosos Campos Elíseos, né?
É que acho que Rio Claro não tem nenhum bairro chamado Campos Elíseos, mas é bem comum você ter aí avenida, bairro em cidades brasileiras chamados de Campos Elíseos. Mas enfim, você observa então, galera, qual que é o planejamento aqui? Todo um sistema de rotas radiais, que tem um centro principal, e você vai espalhando então os carros e os fluxos de transporte em direção aos bairros. Isso é um planejamento. Paris não era sempre assim. Não tem esse bairro, mas tem a torre, é verdade, Júlia. Rio Claro não tem os Champs-Élysées, mas tem a Torre Eiffel. Muito bem observado. Inclusive, belíssima a Torre Eiffel. Estou com saudades dela, de fato. No finalzinho aí do Lago Azul, dando todo aquele charme aí a Rio Claro. É verdade. Tinha esquecido, tem razão. Então você tem aqui, né, galera, uma via principal e várias outras, né, que dão esse planejamento que foi criado, né? Paris, ela não teve essa cara sempre, né? Ela era uma cidade medieval, uma cidade murada, uma cidade antiga. Como planejar isso? Então dá uma olhada nesses mapas lá do século XIX, mais ou menos, né? E quando chove fica que nem Veneza, exatamente, né? Só falta aqueles barquinhos lá, aquelas gôndolas, né, que vão levando a galera, assim, uma musiquinha romântica no fundo. Tá bonitinho. Rato já tem, enchente já tem. Rio Claro, né, galera? É quase europeia, né? Então dá uma olhada, gente, nesses mapas antigos, né? O que eles foram fazendo? Eles foram literalmente demolindo várias casas antigas, várias ruazinhas medievais, para construir avenidas largas. Claro que num projeto de desenvolvimento, exatamente, tem até os ratos do Ratatouille. É claro que num projeto de desenvolvimento que visava o carro, que hoje em dia a gente já não pensa mais a cidade assim, né? Mas era uma ideia, então, ó, essas ideias então radiais, rotatórias grandes, né, que ligavam vários bairros, numa época em que se pensava que o carro era o mais importante. A cidade moderna era a cidade do carro. Hoje em dia se valoriza muito mais uma cidade que pensa no transporte público, nas bicicletas, como é o caso de Paris, inclusive, né, que está investindo cada vez mais em ciclovias. Porém, o que a gente observa? Teve um pensamento, teve um planejamento para transformar aquela cidade medieval numa cidade moderna, né? Então, se de um lado a gente tem Paris, com essa paisagem extremamente feia, do outro nós temos Nairobi, capital do Quênia. Nairobi vocês devem conhecer aí pelo La Casa de Papel. Essa aí é Nairobi Prazer, segundo ano, Nairobi. Olha que ausência de planejamento urbano, né, galera? Vias irregulares, basicamente ausência de calçadas, essas combizinhas, essas furgões aí, provavelmente são sistemas de transporte semi-público, semi-privado, como eu já dei uma pesquisada, eu vi que não tem bem ônibus lá. Tem uma galera que tem uns caminhão, uns ônibus, umas van velha, e que leva a galera, tá ligado? Tipo um Uber irregular aí. Então é o oposto aí, né, gente? Então de um lado temos Oslo, na Noruega, cidade moderna, medieval, que hoje em dia preserva o meio ambiente. Algumas cidades europeias, gente, estão proibindo carro, começando a proibir carros nas suas áreas centrais. Você só vai de bike ou a pé ou de transporte público, né, preserva o meio ambiente. Do outro nós temos, ou tínhamos, que essa daí foi demolido, essa, galera, era a maior favela vertical do mundo. Essa é uma outra foto dela. Nesse quarteirãozão gigantesco aí morava quase 1 milhão de pessoas. Muito mais do que Rio Claro, com certeza. Quase uma Campinas nessa pequena área aí. Era uma favela gigantesca em Xangai. O governo chinês demoliu ela. Claro que não dá para falar que essa população está melhor hoje em dia, porque você sabe, ainda mais na China, né? Mas aí é um contraste dos processos de urbanização. Tudo bem? A gente está usando exemplos mais mundiais, mas claro que a gente vai chegar no caso brasileiro também. Tudo bem até aqui, gente? Por enquanto de boa. Até agora a gente só molhou o dedinho ainda, né? A gente colocou o dedinho na água. A gente está na introduçãozinha ainda aos poucos. A gente vai, ao longo dessas semanas, destrinchar esses conceitos. O primeiro conceito que eu queria falar para vocês é o de rede urbana. Como assim? Tem alguém da sala que é de Ipeúna, Santa? O Baléu é de Santa, né? Mas o Baléu não tá assistindo as aulas, né? De Santa Gertrudes, Coleirópolis, Corumataí. Tem alguém na sala que é? A Vitória, né? Vitória é de Santa. Acho. Eu também. Vitória tá aí?
Não? Ah, mas eu vou usar você de exemplo como se você fosse. Tudo bem, Vitória? Não estou te chamando de gertrudense, mas vamos imaginar que você é. Tudo bem? Vamos imaginar que a Vitória mora em Santa Gertrudes. Tudo bem? Sora, eu não sei porque todo mundo acha isso. Vai ver se tem o perfil gertrudense, que eu não sei qual que é. Meu Mas Deus, Sor. Eu não é não nenhum elogio, entendo. eu concordo, é. Vai ver se mora no Conduta, que é ali meio perto, não sei. Não, também, Sor. É, Eu bom, moro aqui no então. Itapuã, aqui do ladinho. É, então não faço ideia também. É O culpa Cadu do falou. Marcelo, verdade, Má. O Marcelinho, o Mineiro? Não, o professor Marcelo. Ah, tá. É, o Barel eu sei que ele mora em Santa e esse tem orgulho de ser de Santa, hein? Esse ele gosta da vida gertrudense aí, né? Mas enfim, vamos imaginar então o Barel, ou vamos imaginar que a Vitória fosse, ela não é, mas vamos imaginar que ela seria aí de Santa. Se ela fosse de Santa, numa época normal, sem pandemia, ela iria para Rio Claro para estudar, por exemplo, para ir no shopping, para ir na casa de um amigo, para ir num rolê. E assim como de repente alguém que mora em Rio Claro trabalha em Santa Gertrudes, na indústria de cerâmica, por exemplo. É possível que o pai, a mãe, o parente de algum de vocês trabalhe aí em Santa, por exemplo, né? Então esse deslocamento que a Vitória hipoteticamente faria todos os dias para ir para a escola, por exemplo, e no final de semana para ir num rolê, é uma relação entre as cidades, é uma relação de transporte, de serviços. Rio Claro oferece um serviço educacional, um serviço rolezístico, e Santa Gertrudes oferece um serviço de cerâmica, né? Para não falar que não tem nada, vamos falar que tem cerâmica, pelo menos, né? Então você tem o quê? Uma relação entre as cidades. Ou seja, temos, imagina como se fosse um mapa, tá, galera? Você vê a cidade como um pontinho, uma bolinha só. Você tem Rio Claro, Santa, Ipeúna, Cordeiro, etc. Aí você tem Campinas, São Paulo, todas as relações entre cidades. Então, é um produto que foi produzido em Campinas que chega até você em Rio Claro. Você que pega um ônibus em Rio Claro e vai para São Paulo assistir um show, por exemplo. Você que tem um parente em, sei lá, Araraquara e vai para Araraquara no final de semana. Ou seja, essas relações de transporte, de comércio, de serviços, de finanças entre as cidades criam meio que uma rede. É que não tem como eu desenhar, né? Se fosse numa aula presencial, estaria fazendo aqueles desenhos maravilhosos na lousa, né? Mas você imagina vários pontinhos que são representados pelas cidades, imagina você puxando setas, tracinhos entre eles. Depois você cria então uma rede, um território, que tem a cidade como pontos centrais dessas redes. Tudo bem? Então, quando você vê esse conceito de rede urbana, galera, é mais simples do que parece. Nada mais ele quer dizer do que aí as relações entre as cidades. Né? Quanto mais urbanizado for o espaço, mais densa vai ser a rede urbana. Tudo bem? Quanto mais deslocamento se tiver, mercadorias, serviços, transporte se tiver entre as cidades, mais densa é essa rede urbana. Então você viu esse conceito? Nada mais é do que o Barel que mora em Santa e estuda em Rio Claro. A supostamente Vitória que mora em Santa e dá um rolê em Rio Claro no final de semana. Beleza, gente? Tudo de boa por enquanto? Então, falou de rede urbana, é basicamente isso que a gente quer dizer. As relações da urbanização das cidades entre si. Só que essa rede urbana, galera, ela tem uma hierarquia. O que é uma hierarquia, né, gente? É quem manda em quem. Vamos imaginar numa aula presencial. Quem que eu vou dar de exemplo agora? Vamos ver aqui os participantes. Vamos imaginar que, por exemplo, a Júlia e o Renan Bueno estão conversando muito na minha aula. Estão conversando muito, estão causando, estão no celular, um jogou bolinha no outro, um cuspiu na cara do outro. Começou a causar ali na sala, por exemplo, né? Aquela postura indisciplinada aí. E aí o que eu faço? Eu não gosto de exercer essa postura aí, né? Mas o professor tem hierarquia sobre o aluno. Não gosto dessa relação de pensar assim, mas então eu expulso os dois da minha sala, porque os dois estão causando, né? Então o professor ele tem uma hierarquia sobre o aluno, por mais que eu não goste de pensar assim. Só que aí vamos pensar que a Júlia não aceitou muito bem. E ela foi reclamar para a Maristela, que foi injusto, que não sei o quê, que o Renan começou e tal. E aí a Maristela compra a reclamação da Júlia e a Maristela me demite, por exemplo. Né? Por quê? Porque a Maristela tem uma hierarquia sobre mim. Aí, de repente, eu não aceito isso e vou reclamar com, sei lá, o dono do colégio, que demite a Maristela. Aí a Maristela briga com o prefeito de Rio Claro, sei lá, que expulsa o dono do colégio. E por aí vai, para o governador, para o presidente, para o chefe do mundo, para Deus. Enfim, você vai da hierarquia professor-aluno até
Até Deus, de fato. O que é hierarquia, né, galera? É quem manda em quem. É como quando você está fazendo alguma besteira na sua casa, sua mãe fala, obedece, porque eu sou sua mãe. O que ela está querendo dizer? Eu mando em você. É uma hierarquia, mãe e filho aí, que ela é muito bem determinada pelo poder do chinelo. A gente sabe muito bem como funciona aí a famosa ameaça física, além da moral, né, galera? É aquele chinelo de mãe que sabe atravessar barreiras, que tem uma velocidade mais rápida que a velocidade do som, né? Conhecemos muito bem aí esse poder, não só da fala da mãe, mas como da dialética aí da mãe, de fato, né? Da didática que uma mãe tem, né? Além das pragas de mãe, né? Mãe jogou praga, você pode ter certeza que vai acontecer o que ela falou. Enfim, a gente chama isso de hierarquia, ou seja, quem manda em quem. Na cidade também acontece a mesma coisa, tá, galera? Só que a gente chama isso de polarização. Como assim, gente? Vamos imaginar, então, voltando novamente para a Vitória, como se ela morasse em Santa. A Vitória, morando supostamente em Santa, ela estuda em Rio Claro, porque Rio Claro geralmente tem escolas melhores, maiores, do que Santa Gertrudes, por exemplo, tem mais opções de estudo. Ela vai dar rolê de fim de semana em Rio Claro, porque Rio Claro tem outras opções melhores. Então, uma cidade maior, ela polariza outras menores, ela influencia outras menores. Tudo bem? Vamos pegar um outro exemplo da sala. O Hilário, por exemplo. Vamos imaginar que o Hilário, ele não mora, mas vamos imaginar que o Hilário ele mora na zona rural de Santa Gertrudes. Tudo bem? Coloquei até meio de marronzinho, assim, para lembrar até a terra do campo. Olha que bonitinho. Vamos imaginar que o Hilário mora na zona rural, certo? Então vamos até ilustrar de fato. Depois eu volto nesses mapinhas, tá? Se o Hilário morar na zona rural, o que ele tem para consumir? Cana-de-açúcar, garapa. Olha que gostoso. Então, Corumbataí, por exemplo, só tem uma escola de ensino médio, exatamente. Galera, Corumbataí tem tipo 5, 6 mil habitantes. É um bairro praticamente. É bem isso mesmo. Então vamos imaginar que o Lário, por exemplo, ele mora na zona rural aí. Ele tem basicamente garapa. E ele não quer só garapa, né? Aí, o Hilário, com toda a sua vontade aí, né? Ele pega a sua bike, por exemplo, pega uma carona e tal, e vai para o centro de Santa Gertrudes. Vai comer um lanchão lá, bem gostoso aí, pá. Como desta lanchonete aqui, ele vai ser já muito bem-vindo e experimentar a linguiça. Não sei aí se o Hilário experimentou já a linguiça, não cabe aí a, a mim determinar isso ou não. Não sei, o Hilário pode dizer melhor pra gente aí se ele já experimentou ela. Mas vamos imaginar, né, que o Hilário, ele quer uma coisinha a mais do que só experimentar a linguiça gertrudense, né? Ele fala, eu acho que eu vou para Rio Claro, que é ali pertinho, para não sei o quê, eu vou no cinema de Rio Claro, né? É, vem com essa pra cima de mim, não sou. Eu não falei nada, sou dando um exemplo hipotético, apenas isso. Vamos imaginar que ele quer ir no cinema de Rio Claro, por exemplo. Só que aí ele chega, tem um problema muito clássico do cinema de Rio Claro. Não sei se vocês sentem, mas eu sinto isso na pele. Ou sentia, pelo menos, que não moro mais em Rio Claro. Que só tinha filme dublado. Ele vai lá assistir aquele Vingadores, aquele filmaço lá, aquele cinema lotado, aquele som meio ruim, aquele filme dublado. Não é aquela coisa, assim, aquele cinema de maior qualidade. Vocês estão bem ligados aí, né? Porque Rio Claro também não é aquela metrópole, né? O shopping de Rio Claro não é aquele shopping. Então ele fala, quer saber? Vou para Piracicaba. Piracicaba tem já um shopping maior, já tem aí mais salas melhores, cinema, 3D, aquela coisa toda. Só que ele chega em Piracicaba e ele encontra uma fila quilométrica para o cinema, né? E aí ele fala, quer saber de uma coisa? Eu cansei de Piracicaba, cansei de Santa Gertrudes, cansei de Rio Claro, da área rural, eu vou para São Paulo, a maior cidade do Brasil, lá tem shopping, lá tem cinema, lá tem teatro, lá tem show, lá tem parque, lá tem praça, lá tem tudo. E eu vou para São Paulo então. Ele pega um ônibus e fica parado no trânsito. Esta foi a saga aí do nosso amigo Hilário que nos demonstrou o que é uma hierarquia urbana. Galera, brincadeiras à parte, de fato a gente tem essa questão, né? Vamos pensar então, por exemplo, quem mora em Curamataí, quem mora em Peúna, quem mora em Santa, é polarizado por Rio Claro. Ó, pois até tem azulzinho aí para lembrar da cidade azul e tal. Rio Claro polariza as cidades, quer dizer, essas cidades menores, elas buscam Rio Claro para lazer, para um serviço médico, um serviço educacional, tudo bem? Só que de repente, se a pessoa precisar de um médico muito específico,
Se ela quiser ir num show maior, beleza, tem o rodeio em Rio Claro. Mas não vai ter o Rock in Rio em Rio Claro. Sei lá, um show de uma banda internacional. Não tem em Rio Claro, convenhamos, né, gente? Se ela quer ir num jogo de futebol de mais alto nível, se ela quer ir um filme mais raro, mais alternativo, uma mostra de arte, sei lá, ela não vai achar em Rio Claro, porque Rio Claro é uma cidade menor também, querendo ou não, né? Então ela vai achar isso onde? Em centros maiores, como Campinas, como São Paulo. Se ela quiser um avião, por exemplo, se ela quiser pegar um voo, ela tem que ir ou para Campinas ou para São Paulo. Tudo bem? Temos a Torre Eiffel, é verdade. Não, Rio Claro, galera, tem coisas únicas. Nenhuma outra cidade do mundo tem árvores de Natal recicladas horrorosas como é no ano passado. Nenhuma outra cidade quase do Brasil. Quais que as cidades têm quase no geral? Cristo Redentor, imitando o Rio. Agora, cidade que imita Paris, só Rio Claro. Tem aí Vila Veneza também, tem a fábrica da Velho Barreiro. O que mais tem em Rio Claro? Tem o Horto. Não, o Horto é legal mesmo. Eu gosto bastante do Horto, na real. Acho uma coisa bem legal de Rio Claro. Tem o Madalena, que eu nunca fui, mas a galera fala que é legal. Tem. É Rio Claro, né? O que mais Rio Claro tem? Tem. Enfim, né? É, o que a gente consegue. O Boulevard, é verdade. Né? O que a gente consegue observar, galera? Quanto maior é a cidade, maior é a área que ela influencia, que ela polariza. E aí da hierarquia urbana. Então, no Brasil, qual que é a principal cidade em termos de polarização? São Paulo. O maior centro urbano, o maior centro financeiro, de transporte, de comércio. É o maior centro urbano, mesmo não sendo a capital de fato. Tudo bem? Só que aquilo que eu falo, galera, isso às vezes é um pouquinho relativo. Por quê? Eu comento isso, já comentei acho com vocês. Rio Claro parece não ter, entre aspas, tanta importância, porque está muito próximo de cidades ou do mesmo tamanho ou maiores. Está perto de Araras, que é um pouquinho menor, perto de Limeira, que é mais ou menos o mesmo tamanho, perto de Pira, que é um pouquinho maior, de Campinas, até de São Paulo, não está tão distante. Se Rio Claro fosse no Tocantins, por exemplo, seria do tamanho da capital. Se fosse no Maranhão, seria a terceira maior cidade. Se fosse no Piauí, seria a segunda maior cidade. Dependendo do estado, galera, a polarização, a área que o cara iria polarizar, ia ser muito maior. É que nós estamos falando do estado mais urbanizado e mais populoso de todos, que é São Paulo. Mas uma cidade de 200 mil habitantes, como Rio Claro, em qualquer outro estado, teria uma importância em termos de área muito maior. Por que nós não temos uma polarização tão grande? Porque se eu moro em Santa, por exemplo, beleza, eu vou para Rio Claro, que é do lado. Mas eu posso ir para Limeira, que é pertinho. Ou para Pira, por exemplo. Você mora em Iracemápolis, por exemplo, que é bem no meio do triângulo Pira, Limeira, Rio Claro, depende do que eu quero fazer, por exemplo. Tudo bem? Se eu vou para um shopping, é provável que eu vá para Pira, por exemplo. Né? Então, isso é um pouquinho relativo aí também. Porém, a cidade mais destacada dessa hierarquia, quem manda mais aí, é o que a gente chama de metrópole. Esse mapinha aí que parece alguém. Parece que é uma criança, né? Ou um cara que usou algumas droguinhas aí, foi rabiscando em cima, né? Mas seria a área de influência. A gente repara que São Paulo e Rio, galera, são o que a gente chama de metrópoles nacionais. Tudo bem? Brasília, mesmo sendo a capital, tem uma área de polarização menor. Você mora na região norte, por exemplo, e eu sou um rico, que de repente pegou o coronavírus. Eu pego um avião e vou me tratar onde? Em São Paulo, no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, naqueles hospitais caros lá, ou no Rio, às vezes. Tudo bem? E a gente observa, claro, as capitais, Recife, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, têm uma relativa influência também. Você mora no interior de Minas, para qual cidade grande que eu vou? Belo Horizonte. Você mora no interior da Bahia, Salvador, e por aí vai. Tudo bem? Eu não coloquei o mapinha brasileiro, eu acho, só para a gente ter uma noção, e essa seria então a nossa rede urbana. Temos São Paulo como grande metrópole, e aí depois Campinas, aí Ribeirão, São José dos Campos, Santos, Pira e tal. Galera, não precisa se preocupar. Felizmente nem o vestibular não cobra mais essas classificações. É capital regional A, centro subregional B. Por incrível que pareça, antigamente a galera cobrava. Hoje em dia não é mais o caso, óbvio que eu não vou cobrar de vocês. Só bom saber que São Paulo e Rio são as mais importantes. Isso quer dizer que elas influenciam não só o Brasil, mas o mundo. Qual cidade do Brasil que os gringos conhecem? Buenos Aires, que não é brasileiro. Rio, que eles pensam que é a capital. E às vezes, se é alguém mais da área econômica, pensa que lembra de São Paulo. Tá ligado? A galera não conhece lá fora Brasília, Belo Horizonte,
Porto Alegre, Curitiba. Às vezes conhece uma outra do Nordeste por causa do turismo, né? Mas quais são as metrópoles globais do Brasil? São Paulo, o a Amazônia, como todo, é o Amazonas, eles lembram, claro. Mas em termos de cidade, né? São Paulo e Rio. São metrópoles que a gente fala de metrópoles globais. O Acre, o Acre acho que nem os brasileiros não conhecem muito, na real. Quais são as cidades globais, né? Cidades que têm influência no mundo inteiro. Se a gente pensar além do Brasil, cidades globais. Nova York, Tóquio, Berlim, Paris, Sydney, Istambul, Londres, cidades famosas mundialmente, né? Pequim, tudo bem? Buenos Aires, querendo ou não. Então depende do grau de importância aí, tá? Não precisa decorar esses graus jamais, mas somente ter uma noção também. E uma, desculpa, uma última coisa para acabar a aula, galera, é que hoje em dia esse conceito está relativizado. Como assim? Como que era antigamente? Você saía, como eu falei, o esqueminha brincando de Lara. Você sai da vila, vai para a cidade local, para o centro regional, até a metrópole. Hoje em dia, galera, numa cidade local, numa vila, você já tem uma Netflix, um Spotify. Então você não precisa necessariamente ir no cinema da outra cidade. Você já tem como pedir um produto online que chega na sua casa. Então você não precisa mais ir na loja daquela cidade. Os correios já chegam na sua casa. Você só vai precisar da metrópole para, de repente, um mega show, pegar um avião, um serviço muito específico. Então, a globalização, ela relativiza, ela reduz um pouquinho esse conceito. Porque os serviços da internet, da tecnologia, do que você consegue fazer no celular, eles reduzem isso. Eu não preciso mais ir no banco daquela cidade porque eu faço pelo celular. Eu não preciso mais ir no correio e mandar uma carta porque mando uma mensagem. Não preciso mais naquele supermercado. Eu mando entregar na minha casa. Tudo bem? Então isso se reduziu um pouco, se relativizou graças aos serviços da globalização. Tudo bem, galerinha? De boa? Eu acho que parece um pouquinho confuso, que são muitos nomes, hierarquia, rede e tal, mas sempre, como eu falo, sempre o conceito é o mais importante. A ideia de maneira geral, quanto mais importante for a cidade, maior a área que ela influencia. De Santa, que influencia a sua área rural, praticamente, a São Paulo, que influencia o mundo. Ou Nova York, vou pensar como uma cidade talvez mais importante do mundo, né? Los Angeles, talvez. Beleza, gente? Esse é um conceitinho urbano aí. Ele não se preocupa tanto em decorar os nomes, mas entender como funciona essa relação entre as cidades. Tranquilinho? Galerinha, tem uma lista, não sei se vai dar tempo de eu escrever aqui, vai estar na pasta de arquivos de vocês lá de hoje, tá? Mas são os 5 primeiros exercícios, os 5 primeiros do primeiro módulo, que é o módulo 91, tudo bem? Quem puder fazer aí, depois eu ponho bonitinho páginas e tal, porque não vai dar tempo aqui, o Zoom vai me cortar. Mas então, boa semana, bons estudos, precisando de mim, pode me procurar para prova ou qualquer coisa. Tamo junto, saudade de vocês aí, se cuidem, fiquem bem. Um beijo e um abraço a todos. Tchau, Bruno. Boa semana. Para vocês também.